A paz, irmãos! Estamos aqui reunidos na minha casa com o irmão Ederson, o irmão Vanderlei e eu sou o Alex. Estamos aqui para debater assunto bíblico. Isso vai ser muito edificante, tanto para nós como para os irmãos que vão nos escutar. Amém? O irmão Ederson já tem experiências bastante na forma religiosa, como eu também já tive. Mas a gente descobriu algo tremendo na palavra de Deus e Cristo nos chamou, para fazer a sua vontade e não a vontade do homem. Então nós estamos aqui para mostrar para os irmãos fundamento bíblico, né, irmão Ederson? Isso aí, irmão Alex. Agradeço a oportunidade de estar aqui na sua casa, poder estar falando um pouco a respeito da palavra de Deus. O nosso compromisso, a nossa responsabilidade é com o Deus da palavra. Então isso a gente tem aprendido. A verdadeira glória e a honra que precisa ser dada não é para o homem, é para aquele que veio, morreu e se entregou por nós. Então nós vamos estar usando aqui palavras bíblicas a respeito do que fala, o que é ser igreja, o que é a igreja templo, a questão do papel do sumo sacerdote, aonde só ele somente poderia entrar no lugar do santo dos santos, mas hoje na nova aliança nós somos sacerdotes, somos a nação eleita, o povo escolhido, e que com a forma que Cristo veio e fez com que nós que antes éramos desagarrados da verdadeira relação com ele, que precisávamos ter um intermédio ou alguém que por nós intercedesse, mas hoje com a morte expiatória de Cristo lá no Calvário, o sangue dele ter sido derramado por nós, sabemos que hoje nós não precisamos mais ter alguém que venha expiar os nossos pecados. Basta nós acreditarmos que em Cristo nós temos uma nova vida, uma aliança nova com Ele, acreditando porque a palavra nos diz, e ela é clara em nos mostrar ao longo de toda a Bíblia, que somente por intermédio de Cristo que nós vamos obter a nossa salvação, não por obras, mas sim em Cristo, depositando todo o mérito nele. E nós temos visto que hoje os pastores atuais têm fugido muito da realidade bíblica. Então nós estamos aqui com esse propósito. O irmão Ederson passou para mim agora a palavra e nós vamos citar algo aqui. O sistema religioso que já tinha desde a época de Cristo, é claro que perseguiu, os cristãos, quem queria falar a verdade. Estevão foi pregar a palavra e o pessoal do templo apedrejaram Estevão até a morte. É que hoje é o seguinte, o pessoal fala assim, eles usam a questão que nós queremos o noivo, mas não queremos andar com a sua noiva, como se a noiva fosse uma instituição. Mas a Bíblia diz, em Hebreus, capítulo 3, versículo 6, dizendo assim: mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a casa é de Cristo, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos isso até o tempo do fim. E eu conservando isso até o tempo do fim, olhando para a Bíblia, e com a certeza que eu sou a morada de Deus, que eu sou a igreja de Cristo, comprada com seu próprio sangue, não como hoje a instituição está mostrando a forma religiosa, mas biblicamente, Cristo como um filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Pelo que eu conheço Bíblia e conheço o fundamento bíblico do contexto, a história do texto e o contexto, sabemos que a igreja foi comprada por Cristo e não foi comprada pela religião. Se hoje eu me entrego a vida a Cristo, é porque eu sei que o preço que ele pagou por mim já me dá o direito de salvação e direito como igreja. Igreja é o corpo de Cristo. Não é isso, irmão Ederson? Com certeza, irmão Alex. Com certeza. Lembrando que nós não estamos passando aqui um ponto de vista nosso, ser humano, humano de ser. Nós estamos dando base bíblica. Lembrando que em 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 5 a 9, ele nos fala ali a respeito do que é realmente hoje, o que nós somos hoje, né? A importância hoje do corpo, membro, o verdadeiro templo do Espírito Santo, a igreja santa, a noiva, que somos nós, que não é a instituição, não é a parede de tijolo. É a pessoa, a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, ela é formada por mim, é formada por você, irmão Alex, é formada por todas as pessoas que professam e acreditam em Cristo, no sacrifício ao qual ele fez por nós. Então eu vou estar lendo lá, 1 Pedro capítulo 2, versículo de 5 a 9. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Pois na Escritura se diz: vede, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa,
A quem nela crer não será envergonhado. Ora, para vós, o que credes, essa pedra é preciosa, mas para o que descredes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como angular, e uma pedra de tropeço, a rocha de escândalo. Tropeçam porque são desobedientes, destinados. Vós, porém, sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido para que anuncieis as grandezas daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, irmãos, lendo esse texto maravilhoso, que nos traz então uma certeza de que esse templo realmente é composto por pessoas, não por uma parede de tijolo, religião que aprisiona, que escraviza a pessoa, que faz a pessoa seguir algo que nem eles mesmos cumprem e impede com que as pessoas venham cumprir. Porque como Jesus, pregando em Mateus 23, diz aos fariseus que eles, além de eles omitirem a verdade e não seguirem, eles impedem com que as pessoas também venham seguir a verdadeira verdade. Então não pense você que você estando numa instituição, você vai estar sendo garantida a sua salvação. Muito pelo contrário, muitas vezes aí você está perdendo, está impedindo com que a verdadeira verdade seja chegada a muitas pessoas. Cristo quer você aqui fora, falando da verdade bíblica, aquela que realmente faz com que a pessoa seja salva. Amém? Estarei passando para o irmão Alex. O irmão Ederson, é um questionamento até forma religiosa. Quando Cristo fala com a igreja, a pessoa acha que ele vai falar com a placa? Ou com 4 paredes? Não, né? Fica meio difícil, né, irmão? Como a palavra diz, né, irmão? Que quando ele chega lá para falar com João, para revelar as 7 cartas, né? Que ele fala às igrejas, que igrejas são pessoas. Até se ler o Apocalipse capítulo 3, diz assim: ao anjo da igreja que está em Sardes, né? Ou a igreja que está naquele lugar. E se no último versículo ele fala, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja, a igreja tem que ter ouvido, né, irmão? E a igreja tem que falar também, tem que ter ouvido. Como nós ouvimos em Mateus 18 e o versículo 17, e se não os escutar, diz-o à igreja. A igreja falava. E se também não a escutar a igreja, considere como gentil e publicano. Então a igreja criada por Cristo, ela é uma instituição? Ela é 4 paredes? Será que a placa ela tem objetivo bíblico? Ou ela é uma invenção humana? Criada por Constantino? Biblicamente falando, hoje as instituições, pelo o que a gente tem estudado, elas são as meretrizes do Apocalipse, as filhas da grande mãe Babilônia, né, que vão ser julgadas e condenadas pelos seus pecados. E eu creio que igreja verdadeira é aquela que Cristo resgatou com seu próprio sangue, que somos eu e você, irmão Ederson. Pessoas que fazem a vontade de Deus, que somos o templo, a habitação dele, e que ele faz morada, né, irmão, nos sinceros. Né? Eu creio que quando haja heresia, a Bíblia diz que os sinceros vão se manifestar. E nós estamos se manifestando na verdade. E não falando palavras nossas, né, irmão? Mas com palavras que são bíblicas. É isso, irmão Ederson? Com certeza, com certeza. E enganjando nesse mesmo assunto que nós estamos hoje discutindo, né, sobre a respeito da verdadeira igreja, do templo, aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, nos traz também uma realidade que nos impacta, porque aqui nós temos um pouco de noção e entendemos o verdadeiro santuário de Deus nos dias atuais. Eu vou estar lendo aqui para os irmãos. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio, pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Como está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E a outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, os quais são vãos. Irmãos, aqui muitas vezes nós temos visto nas congregações, nas sinagogas, que a sabedoria do homem sempre ela é mantida como principal fonte de alimento para as ovelhas.
E quando nós olhamos para a Bíblia condena esse tipo de prática. Porque a atenção, ela precisa ser dada e enfatizada naquilo que a Escritura nos ensina. E aqui a Escritura é bem clara em nos dizer que nós somos o santuário de Cristo, o santuário de Deus, que Ele habita em nós. Então, quando nós negligenciamos esse fato, essa verdade, nós estamos negando o próprio Espírito de Deus que habita em nós. E Tiago capítulo 2 nos diz que nós não devemos fazer acepção de pessoas em hipótese alguma. Então, meu irmão, minha irmã, que está nos ouvindo hoje, nós queremos que você seja impactado por essa palavra e que você, de uma vez por toda, venha entender que você é o templo do Espírito Santo. O irmão Ederson, a profecia de João 10, todo mundo hoje sabe, graças aos nossos estudos, que o pessoal ficou conhecendo que João 10:10 não diz que o ladrão ali é o diabo. Hoje diz realmente, né, no nosso estudo, que o ladrão de João 10 é os mercenários, né? E no versículo 16, ali fala uma profecia para nós que somos ovelhas dele, né? Em João 10, no contexto de João 10, diz que ele é um bom pastor e a ovelha dele conhece a sua voz. E ele chama as suas ovelhas, as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum ele seguiria os estranhos. E para mim esses pastores são tudo estranhos, não são, irmão? Com certeza. Com certeza, porque quando a gente confere nas escrituras, a gente vê que a maneira com que eles instruem e a forma com que eles tiram os textos, versículos isolados e não explicam o contexto para o rebanho, eles estão trazendo uma interpretação equivocada. E no contexto da história de João 10, irmão, é que ele tira a parte que Jesus está mostrando do falso pastor, é a questão de fazer comércio da ovelha, né? Com certeza. Então Cristo ele vem por amor, ele dá sua vida pela ovelha. E hoje tu vê que os mercenários não vão dar vida pela ovelha, né? Não, muito pelo contrário. No momento que eles não puderem sugar, eles sugam. A partir do momento que essa ovelha não tiver mais o que oferecer, ela é descartada. Porque eles mesmos falam entre eles, nos bastidores, que nos apelos que eles fazem, quando eles vê que 3, 4 não escutam, eles dizem, não tem problema, ali na frente vai ter 4, 5 que vão escutar. Então esses 3, 4 que não escutam, a gente exclui e a gente fica com aqueles que ouvirem e não vão nos afrontar. E o comércio é tão grande que até para ter cargos, né, tem que pagar, né? Com certeza. Nós que já estivemos ali inseridos dentro dessas instituições, a gente sabe bem como é que funciona. A gente sabe bem como é que é a seleção deles ali para escolher a cúpula, né? Então, uma profecia para essas pessoas que estão lá ainda no sistema religioso é o João 10, versículo 16. Ainda eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, o aprisco do verdadeiro pastor, da porta, que é Cristo. Também me convém agregar estas para mim, e elas ouvirão minha voz. Quem é de Cristo vai ouvir a voz dele. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É quantos rebanhos? É um só. E quantos pastor? É um só, é Cristo. E esse rebanho é de Cristo, não é das instituições. É isso, irmão Ederson? Com certeza. Ela é clara e enfática em nos mostrar nitidamente que somente Cristo é o nosso pastor e somente nele nós devemos estar depositados a nossa fé. Pois somente ele é o intermédio que liga-nos a Deus. Então não existe outra ponte ou outra fonte que possa nos dar acesso a Deus a não ser por Cristo. Então temos que estar atentos, de olhos abertos, vigilantes, porque muitos têm se prostituído com falsas doutrinas, como a palavra ela nos mostra. Amém. E nós temos aqui um grande testemunho, né, irmão? Com certeza. De um amigo nosso que não foi convertido pelo sistema, mas ele ouviu a voz de Jesus. Foi a palavra de Cristo que mexeu com ele, né? E nós vamos aqui falar com o Vanderlei. É isso aí, irmão Alex. Estamos aí. Como vocês já sabem, né? Eu fui, como eles costumam falar, né, batizado na Igreja Católica, né? Na instituição católica, e já frequentei também as evangélicas aí e tal, e para conseguir sentir sentir essa presença, a verdadeira presença de Deus, né, que a gente só encontra na palavra, na Bíblia, né, não em distorção e tal, como a gente costuma ver lá, né, nesses lugares aí e tal. E não acreditei em tudo que ele, como vocês estavam citando agora há pouco, eu não acreditei em tudo que ele falou, tipo assim, de arrancada. Fui ali, ele teve que me provar onde estava escrito na Bíblia, eu comparar com o mundo, eu ia atrás, eu ver se isso aí tinha fundamento mesmo, se era verdade e tal. A gente viu as escrituras onde estava escrito certinho, comparei com tudo e daí consegui, tipo assim, a gente foi indo atrás de
e mais perguntas, mais respostas e tal, e fomos achando, e cara, só tem a dizer maravilhas a respeito do assunto. Muito bom, muito porque edificante. o próprio Espírito Santo, Vanderlei, com conhecimento bíblico, ele testifica que é verdade na tua vida. Com certeza. Né? Quando você sentiu a presença de Deus, não foi porque você procurou uma instituição, é porque você creu na palavra e ela que testificou que é verdade. Isso aí. Né? A Isso presença aí de Deus ela é superior a isso. Como a segunda casa será maior, a glória da segunda casa será maior do que da primeira, é isso. A primeira casa que a gente chamava instituição não era verdadeira, a glória maior seria em nós. Nós que somos o verdadeiro templo hoje, a segunda habitação de Deus. Então essa glória é maior, é superior à primeira, que eles hoje colocam como se fosse o templo. Ô Vanderlei, quando alguém chegou pra você e disse qual é a sua igreja, qual é a sua resposta pra ele? Igreja somos nós, igreja somos era ele no caso, somos todos nós somos a igreja de Cristo, né? O templo de Cristo somos nós, né? Jesus não frequentava, né, um templo, uma sinagoga de 4 paredes, ele ia pregar a palavra todo ser que quisesse seguir ouvir ele, é isso aí, a verdade é essa, é só parar pra comparar, não tem outra... E a forma assim, irmão Vanderlei, comparando isso, quando Jesus chegava, ia lá no templo, que eles dizem, mas Jesus não ia no templo, mas o que ele ia fazer no templo? Ele ia ensinar os saduceus, fariseus, escriba, e quando ele falava que ele era o Filho de Deus, né, que ele era o verdadeiro pão do céu, ele já queria apedrejar Jesus, já queria prender Jesus. Mas como a hora dele não tinha chegado ainda, então Deus livrava Cristo daquela hora ali, irmão Ederson. Com certeza, porque até então ele veio para cumprir toda a profecia, toda a palavra precisava ser cumprida, toda a lei e os profetas. Então, enquanto isso não se cumprisse, ninguém teria autoridade de colocar a mão nele. E eles estavam todo momento procurando, irmão Alex, uma brecha em que Jesus viesse dar para que eles pudessem pegar. Pois a gente vê que nas escrituras os fariseus da época, que hoje atuais são aqueles que estão à frente dos que se dizem ser o templo de Deus, que quando na verdade foge totalmente da realidade do templo de Deus que é contido na palavra, a gente vê que eles são os fariseus da época de Jesus. Que quando alguém se levanta, que reconhece a fonte legítima, aquela água que ele oferece à mulher samaritana em João capítulo 4, que é uma água que se a gente beber, a gente jamais vai retornar a ter sede, que é a água da palavra de Cristo, a palavra sem mistura, a palavra verdadeira. Então, a gente vê hoje que existe sempre esse confronto entre a carne e o espírito, e aqueles que estão no espírito toda a vida vão sobressair os que estão na carne. Então Cristo é a palavra, Cristo é o verbo, ele se fez verbo, e ele é de Deus. No início ele estava com Deus, e ele se fez carne, se fez homem, para que todo aquele que nele crê venha ter a vida eterna. Irmão Edson, vamos relembrar aquela história quando Pedro e João chegaram no templo. É isso que o questionamento religioso vai bater de frente. Quando Pedro e João chegaram no templo, o que o pessoal do templo fizeram? Quando eles vieram com o evangelho? Será que a religião esqueceu que os próprios religiosos pegaram eles e açoitaram? E depois prenderam? A própria religião fez isso? Com certeza. A gente olhando também para aquele paralítico que está na frente da Porta Formosa. Lembrando que a Porta Formosa era o templo. E João e Pedro não estavam dentro do templo. E no momento que eles estão na frente da Porta Formosa e o paralítico ali está pedindo a sua esmola, ele pega e diz, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta e te anda. Então nós estamos vendo nessa passagem que aqueles que servem a Cristo, eles vão muito além de uma instituição e de uma igreja 4 paredes. Você é igreja a todo momento. E eles não pegaram esse paralítico como se fazem hoje e falaram assim, vamos lá no templo para ver se Deus quer te curar? Muito não fizeram isso, né, irmão? Não, porque a palavra é clara nos mostrar que ali mesmo a virtude do Espírito fluiu e ele foi curado. O irmão Ederson, Estevão, quando Estevão foi pregar Cristo lá pro sacerdote, pro pessoal do templo, a religião daquela época, o que fizeram com Estevão lá dentro? Quando Estevão pregou o verdadeiro evangelho? Irmão, se a gente for olhar em Atos 17, ali a gente vai ver a narrativa que acontece essa história. E relatada ali, nós vamos ver que no momento em que Estevão prega o verdadeiro templo, que não é mais o templo, instituição, parede, mas sim a habitação real, que é a do Espírito Santo em nós, que somos o templo do Espírito, que está lá em 1 Coríntios capítulo 3:16, eles rangiam os dentes, diz a palavra. E eles apedrejaram a Estevão por ter falado essa verdade, que é totalmente ao contrário daquilo que eles pregavam. E isso levou eles a apedrejar e Estevão
relutar com o chamado dele, que é de pregar a palavra. Então, se nós formos perseguidos aqui fora acerca da verdade, devemos seguir até o fim com o nosso propósito e com o nosso compromisso. Porque aquele que nos chamou, ele é fiel para nos proteger e nos cuidar até o fim. Quando o Paulo vai perseguir a igreja, Cristo aparece para ele. Cristo estava na glória com o Pai. E quando Cristo aparece para ele, ele diz uma palavra interessante. Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Então, sabendo que Cristo não estava no templo nessa hora. Ele estava com a sua igreja. Estando ele no céu e a igreja aqui na terra. E quem era a igreja que estava aqui na terra, que Paulo estava perseguindo? Lembrando que nessa passagem a qual o irmão se refere, ela é nítida em nos mostrar que a igreja a qual Cristo está se referindo ali não é em nenhum momento o templo. Porque se a gente for ver em Atos 8, a gente vai ver que Paulo perseguia a igreja nas casas. Lá vai ser nítido nos mostrar isso. Que ali, na forma com que eles diziam serem uma seita, os que serviam ao Cristo, que havia sido crucificado, eles tinham aquilo como uma afronta, aquilo que eles acreditavam, ele começou a perseguir. E ele pediu ao seu superior que desse o decreto para que ele fosse a Damasco para trazer, vivo ou mortos, essas pessoas que estavam se reunindo e proclamando a palavra de Cristo, não no templo. Então, nesse caminho que Saulo tem a sua conversão. Então, a sua igreja tinha pernas que andava? Com certeza. Tinha corpo que Deus habitava? Veridicamente. Então, realmente não era quatro paredes? Não, nunca foi. Porque se ele fosse perseguir, ele não precisava ir a cavalo? Não. Né, irmão? Ele poderia chegar lá na pedra mesmo e prender as pedras do templo? Ela não tem uma reação morta, parada. Ela é ativa, ela é eficaz, ela sai a proclamar a verdadeira palavra, o Evangelho. Então a igreja hoje instituída pelos homens é pedra, mas pela Bíblia não é pedra. Nenhum momento. Não é um momento, né, irmão? Então a igreja somos nós. Com certeza. Vitória de Cristo. Todo momento. Amém.